Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje tô aqui finalmente voltando a falar das crises da DC com uma resenha sobre Crise Infinita. Quadrinho esse que é escrito por Jeff Jones e é desenhado por Phil Jimenez, Ivan Reis, Jerry Ordway e George Pérez. Então temos aqui grandes desenhistas e um baita autor que é o Jeff Jones, né? Gosto muito dos trabalhos dele, principalmente dessa época aqui do início dos anos 2000, né? Esse aqui é de 2005 a 2006. Então, era uma época foda pro Jeff Jones, né? Mas chega de enrolação, vamos lá, começando pelo enredo desse quadrinho. É o dia mais sombrio do universo DC. Os robôs Omaki estão causando destruição, a magia está morrendo, vilões estão se unindo e uma guerra é travada no espaço. Em meio a tudo isso, os três maiores heróis da Terra, Superman, Batman e Mulher Maravilha, permanecem divididos. No entanto, heróis do passado, há muito perdidos, voltaram para endireitar as coisas no universo, a qualquer preço. Heróis viverão, heróis morrerão e o universo DC nunca mais será o mesmo. Então, né, pessoal, eu tenho que falar que esse encadernado aqui da Eagle Moss é interessante porque ele não traz só a Crise Infinita, né? Ele tem aqui Crise Infinita 1 ao 7, que é a minissérie principal, mas ele traz também alguns spin-offs aqui que são bem interessantes. Ele traz aqui Infinite Crisis, Secret Files and Origins, e Superman 226, Action Comics 836 e Adventures of Superman, que basicamente traz um pouco, o primeiro eu vou falar um pouco mais pra frente, mas ele dá uma complementada em algumas coisas, né, que é esse Secret Files aí, que é bem clássico já da DC, e a gente traz um pouco dessa questão do Superman, né, das histórias do Superman ali, que também são um complemento bacana, assim, nada que vai mudar tanto a tua percepção sobre a minissérie, mas tem umas coisas interessantes nesses extras, digamos assim, que essa edição traz, essas histórias a mais, né. Até fiz um corte aqui no vídeo porque, tá difícil hoje, tá muito barulhento aqui, o dia tá chuvoso, então talvez você escute um pouquinho de fundo a chuva, mas eu acho que dá pra ouvir tranquilo o que eu tô falando e mostrando aqui. Mas então, né, pessoal, finalmente tô aqui pra falar de Crise Infinita. Cara, eu adiei muito pra ler isso aqui porque eu queria ler bastante coisa e me inteirar mais do universo DC entre a Crise nas Infinitas Terras e essa Crise Infinita, pra poder ler isso aqui com uma base maior e trazer pra vocês, né? E assim, primeiro, antes de falar da história em si, eu acho que é bacana contextualizar o momento do universo DC até esse momento, sabe? Essa crise, ela vem, de certa forma, como uma resposta a toda aquela fase sombria que a gente viveu nos anos 90 e até um pouco no início dos anos 2000, né? Com o Batman sendo quebrado, Superman morrendo, Mulher Maravilha se tornando uma guerreira, assim, realmente, né? Matando. Enfim, o que acontece... Até eu recomendo muito, cara, que vocês escutem o podcast que o Mansão Wayne fez, que é, eles fazem um da contagem regressiva para a Crise Infinita e um sobre a Crise Infinita. Ambos são muito bons, mas o da contagem ele ajuda muito para entender isso aqui, sabe? Porque você vai começar isso aqui meio perdido. Eu escutei eles, entendi todas as informações, que acho que eram as principais, né? E até é bacana, fiquei com muita vontade de ler a contagem regressiva para a crise. Infelizmente aqui no Brasil só saiu uma vez pela Panini, acho que, né, só se achar em sebo ou algo assim para conseguir ler, mas me parece ser umas histórias muito boas, sabe? E que complementam muito bem essa minissérie principal. Mas basicamente o que acontece nessas minisséries é que, até é dito muito aqui, né, uma coisa muito importante é que a Mulher Maravilha acabou matando o Maxwell Lord, inclusive a Liga da Justiça tá meio contra ela, assim, principalmente o Batman e o Superman, por conta dessa atitude, sabe? Porque o que aconteceu? Após um monte de treta lá, né, enfim, o Besouro Azul ele começa a ver que tem alguma coisa de errado acontecendo e ele vai investigar e ele descobre que é o Maxwell Lord que tá... Até aqui tem a cena fatídica, né? Que é o Maxwell Lord que tá manipulando as coisas. E aí o Maxwell Lord acaba matando ele e controlando o Superman. E o Superman acaba dando porrada e quase matando o Batman, enfim, tem várias tretas e a Mulher Maravilha chega e joga o laço da verdade no Maxwell Lord e fala, tá, como que eu posso fazer pra você parar de controlar o Superman? E ele fala que ele não vai parar, que o único jeito dele parar é se ela matar, e ela vai lá e mata, sabe, sem pensar duas vezes. E aí isso gera o primeiro conflito entre a Trindade, né, e como vocês podem ver, essa edição já começa com os desenhos fenomenais do Phil Jimenez, que desenha bem pra caramba, inclusive...
ele desenhou Mulher Maravilha, Paraíso Perdido, se eu não estou enganado, que foi os desenhos dele que são muito bons. Ele sabe muito bem como desenhar. Ele imita bastante George Pérez, né? Mas ele desenha muito bem muitos personagens na tela, né? Enfim. Mas, de qualquer forma, a nossa história, ela meio que começa daí. E, além disso, também teve várias outras coisas, como, por exemplo, a guerra Ran-Tanagar, né? Que é... A Tanagar seria do Gavião Negro e da Mulher Gavião, e Ran é a terra do Adam Strange, né? Elas acabaram indo para o mesmo sistema solar e estão entrando em guerra, enfim. Isso também é importante para a história, assim, não tanto, mas ela vai aparecer em alguns momentos. Também tem a questão dos vilões unidos, né? Que basicamente os vilões da DC se separaram em dois grupos que estão brigando entre si, e, enfim, meio que... Vilões unidos é aquela coisa, né? Tipo, sempre que os vilões acabam se unindo, dá uma treta muito grande, né? Vou mostrar um pouquinho da arte enquanto eu vou falando aqui. E além disso, a gente tem também a questão dos Omax, que basicamente o Batman, depois de crise de identidade, ele ficou super paranoico e resolveu criar o Irmão Olho. Só que esse Irmão Olho acabou criando vida própria, depois a gente vai entender por quê. Mas ele acabou se voltando contra a Liga da Justiça, enfim, né? Eles estão tendo que enfrentar. E basicamente esses Omax, eles são pessoas que se transformam em uns robôs muito doidos, assim, que dá pra ver até aqui eles, esses robôs aqui, né? Que aparecem aqui no meio. E são super fortes e tal. E, enfim, o Maxwell Lord acaba assumindo o controle desses Omax, né? Enfim, e dá umas tretas muito grandes, tanto que é por isso que o mundo sabe que a Mulher Maravilha matou o Maxwell Lord, que um desses Omax acabou gravando e jogando isso na mídia sem contexto nenhum, sabe? E é daí que parte a nossa história. Na verdade, tem mais um último acontecimento, antes que eu esqueça, que é que a Torre da Liga da Justiça sofreu um ataque e explodiu, e eles não estão conseguindo achar o Caçador de Marte, que era o único que estava na base da Liga, na Lua, né? E eles estão tentando ver o que aconteceu, né? E aí a história começa aí com o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha indo lá investigar. E aí, no meio dessa investigação, eles acabam descobrindo uma caixa preta. E aí o Batman vai pegar essa caixa preta para tentar ver o que aconteceu. Só que eles são atacados pelo Mongu. E no meio dessa primeira edição vai ter várias tretas, assim, né? Coisas que já estavam acontecendo no universo DC, como a questão da magia, que meio que deixou os heróis, né, que usam magia. Basicamente, a Pedra da Eternidade quebrou e caiu no meio de Gotham. E até tem essa página que eu acho muito foda, assim, do espectro ali, com o símbolo do Batman. Mas, enfim, então você vai vendo todas essas consequências do universo DC. Por isso que eu falo, é bem legal você ouvir o podcast, que você entende melhor tudo que está acontecendo ali, né? E o podcast que eles fizeram sobre Crise Infinita também complementa muito com os tains que não estão aqui, né? Mas o que importa nessa primeira edição é que aparece o Mongu, bem no estilo Para o Homem que Tem Tudo, né? E aí começa uma treta entre os três personagens, até que eles conseguem deter o Mongu e dá uma treta bem foda entre a Mulher Maravilha, o Batman e o Superman, por conta dos ideais, e o Superman acha que a Mulher Maravilha vai matar o Mongu, enfim. E aí, pra mim, vem uma das cenas mais fodas, que é o Batman falando pro Superman que a última vez que ele teve relevância, que ele inspirou alguém, foi quando ele morreu, sabe? Porque, né, trouxe todos os heróis lá que se inspiraram nele, como o Aço, o Superboy, Chiquitinha, enfim. E, cara, é assim um diálogo bem foda e, pô, sabe, dói em você, assim, quando você tá lendo, sabe? Então, muito legal, o Superman fica claramente, tipo, mal com isso, sabe? E aí, daí que a gente começa a história, revelando que, né, desde o início a gente tá vendo alguns personagens observando uma parede com uns cristais aqui, mostrando o universo, e no final revela que são os sobreviventes da crise, né? Que é o Superman da Terra 2, o Superboy Primordial, o Alexander Luthor da Terra 3, que é o filho do Lex Luthor, e a Lois Lane da Terra 2 também, né? E aí começa toda a nossa história, né? Isso aqui na época eu acho que foi uma grande surpresa. Infelizmente hoje em dia, tipo, cara, se você pega o encadernado da Panini, esse personagem já vai estar na capa, né? Então você já sabe que ele vai aparecer e tal. Mas eu acredito que na época deve ter sido muito massa ter lido isso aos poucos e sem tomar spoiler, né? E aí a segunda edição basicamente vai girar em torno desses personagens tentando convencer esse mundo de que ele tá ruim, tá corrompido e que eles podem trazer a Terra 2 de volta e que a Terra 2 vai ser muito melhor, sabe? Porque eles alegam
que esses heróis estão corrompidos, que esses heróis, tipo, não, você não consegue distinguir se são vilões ou heróis por conta das atitudes ambíguas que eles têm, sabe? Algumas atitudes meio de anti-heróis. E aí nisso ele vai aproveitando para arrumar algumas bagunças da cronologia, como a questão da Poderosa, né? Que teve um negócio dela ser Atlante, ou dela ser kryptoniana ou não, enfim. E aí vai indo toda essa treta, né? E vai aparecendo aqui vários universos, eles vão até recontando, de certa forma, um pouco da Crise das Infinitas Terras para relembrar, né? Até porque na época muita gente acabou não lendo a Crise original, né? Ou leu depois, enfim. E aí a gente vai acompanhando várias coisas que vão acontecendo, até mesmo a questão do Besouro Azul, que vai aparecer mais pra frente, né? Já que o Ted Kord acabou morrendo, quem assume é o Jeremy Renner, acho que é assim que fala, e aí a gente vai ver o início do Besouro Azul aqui, tá? É bem legal, eu gosto bastante do personagem, enfim. Aí a gente vai ter também o ataque dos Omax à Ilha Paraíso, enfim, cara, não dá pra ir falando tudo assim, porque é muito acontecimento, tipo, cara, você vai folheando as páginas, cada página é uma treta diferente, enfim, mas eu vou tentando passar os pontos importantes, né, como por exemplo, o Superman da Terra 2 tentando convencer o Batman a se aliar a eles, né? Mostrando até que na Terra 2 o Batman casou com a Mulher Gato, teve uma filha. A gente descobre também que a Kryptonita da Terra 1 não faz efeito nos personagens de outras terras, sabe? Só faz efeito no personagem da própria Terra, né? Enfim. E aí vai indo tudo até culminar no momento fatídico onde a gente descobre quem será o vilão, que vai ser o Alexander Luthor, sabe? Vou ter que dar alguns spoilers, mas isso aqui é já no início das edições. E basicamente o que ele quer fazer é pegar os heróis, né? Porque meio que o que a Crise das Infinitas Terras fez? Ela fez uma amálgama de todos aqueles heróis das terras, né? Então você tem heróis de todas as terras dentro de uma terra só. E aí, basicamente, o Alexander Luthor ele quer pegar alguns personagens e separar de novo o multiverso e, por meio desse multiverso, pegar o melhor de cada universo e realmente fazer uma Terra perfeita, porque ele alega que a Terra que foi feita acabou não sendo a melhor delas, né? E aí tem várias outras tretas, acontece, a Bloodhaven é explodida e tal, o Superboy primordial acaba ficando bravo com o Superboy que a gente conhece, que é o Superboy de camiseta preta, né? E aí vai tirar satisfação com ele, tem uma porradaria bem foda, assim, muito, muito massa. E aí que a gente começa a ver esse Superboy primordial meio que virando vilão, porque eu ia falar Liga da Justiça não, mas os Titãs vai tentar deter ele e ele começa simplesmente a matar a galera, sabe? Tipo, ele meio que não tem controle dos seus poderes, porque ele é uma criança, sabe? E ele nunca cresceu com alguém pra mostrar pra ele o que ia ser bom e tal, e ele acabou virando simplesmente alguém mimado, sabe? Esse momento é muito emocionante, até porque aparece os flashes aqui, né? E pra tentar deter ele, cara, é muito épico, assim, todo esse meio do quadrinho, assim, é uma porradaria franca foda, sabe? Vai acontecendo várias outras coisas, né? Heróis reunidos aqui, olha essas páginas, meu, muito bonita a arte, assim, não tenho o que falar, é bem foda. E, enfim, é interessante que a motivação do Alexander Luthor e até do Superboy, ela vai ser melhor contada naqueles Secret Files que eu falei que tem aqui no final. Então é bem interessante quando você vai ler isso aqui, te dá um contexto melhor e, inclusive, ele contextualiza melhor a questão dos socos na realidade, que depois vão ser muito importantes, até, por exemplo, para o retorno do Capuz Vermelho, né? E é aqui que a gente vai ter essa explicação. Mas na minissérie principal nem tem tanto, mas nesses spin-offs aparece muito, assim, a cada soco do Superman, basicamente a realidade vai mudando e você vai vendo uma nova origem, um novo universo, um novo caminho, sabe? É bem legal. A história do Superman é interessante por conta disso, né? Que é um dos spin-offs. Tô falando já porque ela realmente tem mais a ver com esse início barra meio do quadrinho do que necessariamente com o final dela. E é interessante que a cada vez que ele dá um soco na realidade, o desenhista muda. Por exemplo, aqui a gente tem o Libermerro, né? Aí você passa pra próxima página, vai se quebrar, vai mudar de desenhista. Esse aqui eu não sei quem que é. Mas, enfim, sabe, ó. Aí aqui acho que é o Dan Jurgens, talvez. Ou o Dan Jurgens é roteirista, não lembro. Mas enfim, é bem bacana assim que cada soco vai mudando, né? Mas voltando à nossa história principal, e aí basicamente
ele acaba separando no multiverso. Deixa eu até achar a página que aparece os universos aqui pra mostrar pra vocês. Ó, aqui já vai começar a separar, já vai ter duas terras, né? Tanto que até o Superman da Terra 2 fica feliz, leva a Lois dele, que ele tá tentando salvar. Que é bem interessante porque ele não aceita que a mulher dele tá mal e que, tipo, cara, ela tá mal porque ela já tá velha, sabe? Não, ele diz que ele é o Superman, que ele vai consertar tudo. E, cara, é bem interessante isso, pra mostrar que até mesmo o Superman erra, sabe? Ele que se acha perfeito, mas ele não é, né? E aí acaba que ela realmente falece quando chega na outra Terra. E ele grita, né? Uma cena bem clássica, e o outro Superman escuta e vai ver o que está acontecendo, né? E ele até tenta conversar, mas acaba que esse Superman não tá com paciência para isso, eles acabam brigando. Uma batalha bem épica que acaba destruindo boa parte da cidade, inclusive. E aqui até a gente vê as terras aí se multiplicando em muito mais do que duas apenas, né? Inclusive, eu acho que essa cena aqui é a cena que forma a lombada da coleção, né? Das sagas definitivas. Cara, essa cena é muito foda, mostrando os planetas colidindo, enfim. E aí o que acontece no final é que basicamente, primeiro, o Superboy primordial volta, de onde os Flash tinham levado ele, e o Asa Noturna e o Superboy da camiseta preta vão tentar deter o Alexander Luthor, que eles descobrem onde é que ele tá, e aí eles vão lá pra tentar ver o que eles conseguem fazer, né, contra esse personagem. Como eu falei, no meio disso, cara, vai tendo várias outras coisas, várias outras tretas aqui, até com o Adão Negro, que é bem brutal aqui, matando o Pirata Psíquico, né? E, enfim, no final aqui a gente vai ter um quebra-pau bem foda entre os dois Superboys, novamente, a revanche. Opa, desculpa. A revanche, né? Mas que, cara, causa aqui um negócio bem foda. Cara, olha esses desenhos, sabe? É muito bom. Eu não vou dar spoiler desse final aqui, eu acho que é bem legal deixar pra vocês verem o que vai rolar, né? E acho que vale muito a leitura desse quadrinho, é realmente muito bom. E no final aqui a gente vai ter uma treta final entre os dois Supermans e o Superboy primordial, que é uma parte bem foda também, sabe? Que ele tá tentando ir pro centro do universo e os Supermans vão tentar impedir ele, né? Cara, muito legal, assim, muito legal mesmo. Acho que, na minha opinião, assim, é uma saga que começa muito, muito bem. E o final dela eu achei legal, só que eu achei um pouco apressado, sabe? Eu acho que talvez desenvolva melhor nos tie-ins ou algo assim, mas eu achei realmente esse final aqui, a batalha é muito épica entre os dois personagens, mas, sabe, ó, até entre os três personagens no caso, né? Mas ela não como é que eu posso dizer? Pra mim falta um pouco de desenvolvimento em algumas coisas, sabe? Mas eu acho que provavelmente isso deve ser melhor explicado em algum tie-in ou algo assim. Mas de qualquer forma, é uma boa leitura, tem um final bem legal e traz meio que de volta o multiverso DC, né? Infelizmente, como vocês podem ver, minha edição tá um pouco... já veio assim, né? Meio rasgadinha aqui, mas dá pra ler tranquilo. E cara, eu recomendo muito essa edição da Eagle Moss, porque ela tem a história completa e tem mais esses extras que ajudam na compreensão de algumas coisas, sabe? Então, cara, é uma história, é um gibizão de super-heróis, sabe? É aquele gibizão muito bem escrito, muito bem feito. Não sei dizer se eu gosto mais dessa ou de Crise nas Infinitas Terras. Talvez goste um pouco mais dessa por ser um negócio mais novo, mais palatável para ler, digamos assim. Não que Crise nas Infinitas Terras seja ruim, mas é outro ritmo. Aqui acho que os vilões são melhores trabalhados, sabe? Que nem uma coisa que eu reclamei muito quando eu fiz o vídeo da Crise nas Infinitas Terras era que o vilão era muito, ser mal por ser mal, quero destruir porque eu sou mal. E aqui não, aqui você tem uma motivação, você entende por que eles estão fazendo isso, porque, tipo, cara, eles estavam isolados lá, eles foram manipulados, enfim, cara. É uma HQ bem legal, eu recomendo muito, assim. Acho que essas três primeiras edições das sagas definitivas valem muito a pena. Ainda não li Crise Final, né, mas, enfim, de qualquer forma, a primeira e a segunda, pelo menos, são bem legais. E Crise de Identidade também é muito bacana, né, e, inclusive, tem referências à Crise de Identidade nesse quadrinho aqui, que ela se passa um pouco antes. Mas, cara, fica a minha recomendação. Sei que esse final eu dei uma pulada aqui, mas é que eu realmente não quero estragar as surpresas do final pra vocês, sabe? Acho que vale mesmo ir atrás desse encadernado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários se você já leu Crise Infinita, se você tem essa edição da Eagle Moss, se pretende pegar.
também saiu agora na Grandes Eventos DC, né? Mas aí, como eu falei, tem só a minissérie principal, sem esses tie-ins aqui. Mas fica a minha recomendação, deixa o like aí no vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Valeu, até a próxima aí. Fui!